Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Sete horas e 34 minutos, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, e aqui um prazer receber professor e coordenador da equipe de vôlei de Campos, o Aníbal Wagner. Aníbal, obrigado por você ter vindo, né? Parabéns pela... Eu gostaria de dizer parabéns pelo título, infelizmente não houve, mas parabéns pelo desempenho, pelo amor de Deus. Depois de anos fora, mais de 10 anos, você chegar, montar uma equipe e ter o resultado vocês foram vice-campeões e parece que foram terceiro colocados no Sub-21, né? É isso? Não? Aqui, categoria Sub-21 do vôlei da Fundação Municipal de Esporte, ficou com o terceiro lugar na Copa Norte e Noroeste de vôlei. Pois é. Pera. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, ouvinte da Folha FM. Uhum. Vamos começar então, Aníbal. Vamos falar justamente por esse ponto que o Marco colocou aqui. Nós recebemos o Rafael Twin, né, o presidente da Fundação Municipal de Esporte aqui, e a gente no bate-papo ele falou, olha, amanhã a gente apresenta a equipe de vôlei que já faz o primeiro jogo no domingo. Eu falei assim, isso parece um negócio meio de doido, né? Você apresenta o time numa sexta para já entrar numa competição estadual depois de 10 anos no domingo. Como que foi a preparação desse time de vôlei de Campos para essa competição? Bom, foi um pouco complicada, né? Um conjunto de fatores que às vezes as pessoas que estão fora do meio esportivo não entendem, né? Eu sou um funcionário público, estou há 29 anos na Prefeitura de Campos, trabalho muitos anos com voleibol, mas não trabalho só em Campos, né? Atualmente eu exerço, né, na Federação de Voleibol do Rio de Janeiro uma diretoria técnica, onde eu tenho que acompanhar campeonatos, eu supervisiono seleções de base, uma série de atribuições, né, e de competições e tal. E por isso, por essa proximidade, né, a gente conseguiu uma situação muito favorável para voltar à federação, porque tudo são custos. Você tem joia de filiação, você tem mensalidade, né, das federações, você tem custos de arbitragem, você tem papel, adiamento de jogo, todo o processo, tudo é pago. As pessoas acham que as federações, né, não tem. Agora há pouco, né, estava falando aí da questão do futebol, né, que tem outros números estratosféricos, né, não se pode comparar com os demais esportes, mas é tudo dentro da sua proporcionalidade. Então ocorreu que eu havia conseguido uma situação que nos permitisse voltar à federação como filiado, uma coisa que não ocorria esse tempo todo. Por quê? Porque não tinha verba para isso, né, esses custos e tal. E eu viabilizei, dentro desse momento, uma condição muito favorável que permitisse à Fundação não gastar com uma série de coisas. Tá? Com isso, ficou tudo muito em cima para a gente participar do campeonato. Além disso, nós tivemos um outro problema, porque existem outras ligas não oficiais, né, de voleibol, que a gente chama de Liga Pirata, mas que fazem os seus campeonatos. Né, e é interessante, porque não são atletas profissionais, não são atletas ligados à Confederação Brasileira, campeonatos que são reconhecidos, né, mas proporciona atividade física, lazer, conforto, emprego para algumas pessoas, né, que são esses campeonatos que existem nessas ligas. Né? E boa parte dos atletas de Campos jogam uma dessas ligas. Tá? E pela questão, como é uma liga particular e que visa lucro, ele estabelece o seguinte critério, que é o atleta que participar da sua liga tido amadora não pode participar oficialmente, ele faz o processo inverso. E é justificável. Por quê? Porque aí ele mantém o equilíbrio das forças. Não interessa a ele ter um jogador numa vaga, um jogador de Flamengo, um jogador de Botafogo, um jogador de Sesc, um jogador de Mineiro, que participe do seu evento e que desequilibre. Tá?
Então, com isso, em torno de 14 atletas de Campos, né, foram impedidos de participar, uma vez que em abril já havia começado um campeonato da Liverge, que é essa liga paralela, vamos dizer assim. Aí isso dificulta ainda mais você montar um time, quanto mais num curto prazo de tempo. Perfeito. E aí nós recorremos, nós tivemos ao todo, foram 16 atletas inscritos, né? Um teve problema que não pôde jogar, um outro só pôde jogar a final por causa de contusão, e 7 atletas de fora. É um preço que a gente teve que pagar, tá? Ganhamos em algumas posições uma qualidade, mas perdemos em condições de treinabilidade, né? Em função da logística, de ter que vir de fora, uma série de situações. Então foi tudo muito rápido. Agora, mesmo assim, mesmo com toda essa questão muito rápida, tudo muito em cima da hora, o clube estreia com vitória, jogando em casa, né? Bate o Flamengo... Jogamos fora. O primeiro jogo foi lá no Rio contra o Flamengo. Isso. O Flamengo, quando a gente fala assim, foi contra o Flamengo, foi a equipe oficial, digamos, a equipe de ponta do Flamengo? O Flamengo, ele não tem no masculino o mesmo investimento que ele tem no feminino, que voltou, né, fez o caminho de Superliga C, Superliga B, e já estreou na Superliga A, que é a principal, que é a primeira divisão, né, de um dos campeonatos mais importantes. Hoje a Superliga é tida como a terceira competição maior do mundo. Inclusive eu estou como delegado, uma outra coisa que eu também exerço, na CBV eu sou delegado desses jogos de Superliga. Em meu primeiro jogo esse ano, né, após o meu retorno da licença, que eu tive que me licenciar para estar sentado no banco, colaborando, né, uma vez que eu não exerço mais a função de técnico na equipe, mas eu fui dar uma força para o Marcelo Cesário, que é o técnico, né. Eu estou escalado para esse jogo, que é amanhã. Eu estou indo para o Rio daqui a pouco, eu saio daqui direto, que é contra o São Paulo Barueri, o time do Zé Roberto. Né? E no masculino não tem esse investimento, né? Ele é baseado em atletas juvenis, e o Flamengo está com um projeto semelhante ao masculino, baseado nesse grupo de muito talento, que é uma geração muito talentosa, essa geração do Flamengo, em que busca, né, se reforçar para fazer o mesmo processo. Né? O Flamengo está num processo de gestão, né, diferenciado. Né? Eu, como fui professor universitário da disciplina de gestão esportiva, políticas públicas de esporte e lazer. Eu tive um filho que jogou 5 anos pelo Flamengo, e o Flamengo tinha um hábito na gestão do anterior, do Bandeira, que eu, como pai de atleta, eu nunca vi isso, nunca pude imaginar enquanto gestor. Eu recebia por e-mail a prestação de conta do investimento do voleibol. Ou seja, para mim, hoje, né, falamos agora a questão do futebol aí, o momento que o Flamengo vive, mas eu não tenho a mínima sombra de dúvida que o Flamengo jamais estaria na condição que está se não tivesse o saneamento, a visão, a gestão do Bandeira. Apenas o futebol, ele não teve um investimento, não contratou, como dizer assim, com a qualidade que a gestão atual faz. Mas no mais foi muito sedimentado. Acho que até pra gente que foi muito sedimentado. Mais torcedor aí que fica mais vinculado ao futebol. Eu conheci o Eduardo Bandeira Eduardo Bandeira de Mello, quando foi candidato a deputado, esteve aqui fazendo campanha na região e esteve aqui na redação da Folha. E a gente falava isso, ele fez um processo, né, que é um processo de construção de clube. Mas esses detalhes, por exemplo, que você passou agora da questão do voleibol, é um fato que a gente desconhece. É impressionante, né? A área tinha, né, é projeto incentivado, então a verba entrou X, aqui, é tudo que paga, assim, ajuda de custo aqui, tantas viagens, Taça Paraná, inscrição disso, assim, todo discriminado. E eu fiquei assim, poxa, isso estava num nível assim de profissionalismo que, com tudo que eu vivi, achando que eu sabia de alguma coisa, eu fiquei assim, não, que isso? Isso é o máximo, cara. Isso é o máximo. O Bandeira, vocês conhecem, eu fui colega dele de ginásio científico, no Colégio de Aplicação do Rio de Janeiro, ali na Tijuca. Ele já era um gêniozinho, né? E era muito pequenininho, né? Baixinho. Sim. No colégio. O apelido dele era Little Flag. Imagina.
Little Flag. Mas era um gênio. E o que ele fez no Flamengo, cara, é uma aula, foi uma aula de gestão. Sim, você vê que, poxa, o futebol competitivo demais, independente, agora num nível mais elevado. O basquete, na NBB, sim, das 11 edições do Flamengo, tem 6 títulos. Tem 6 títulos. Retorna com o voleibol feminino nessas condições, né? O remo continua tradicionalíssimo. Né? Desde o book. Né? Desde o book. E estruturando os demais esportes, por exemplo, até como eu falei agora, essa questão, né, do vôlei feminino e do vôlei masculino, que já tem um processo, já contrataram técnico de seleção brasileiro, o Cadillac, que veio do Sul, dirigiu aqui em Campos, né? Nós fizemos o primeiro jogo lá, ganhamos de 3-0, ele veio aqui, ele ficou encantado com a cidade, conversamos muito, disse que o IFE, né, lembrou uma escola, porque ele é professor de educação física numa escola no Sul, está licenciado, entendeu? Muito interessante. Eu queria fazer uma visitazinha ao passado para entender um pouco o sucesso do vôlei no Brasil. Primeiro, a importância do apoio, do profissionalismo e do apoio publicitário, que foi da Atlântica Boa Vista na época, por conta do Braguinha, né? Que era um apaixonado por esporte no Brasil e foi como que um mecenas de vários esportes, e o Bradesco, que na década de 70 começou a investir, mais na década de 80. Mas a geração de prata, aquela geração com o Bebeto de técnico, o Bebeto já tinha sido um jogador sensacional. Depois o William. O que você acha que aquele momento do jovem ter comprado a ideia do vôlei, mas comprado mesmo, porque ficavam lotados os estádios para ver o vôlei no Brasil? Bom, eu sou suspeito para falar porque eu tenho envolvimento em 2 situações aí. Primeiro que a minha dissertação de mestrado, eu tenho mestrado não na área do esporte, eu tenho em educação e cultura pelo FRJ. E a minha dissertação de mestrado acabou sendo indicada para publicação, e que eu lancei o livro Voleibol em Mídia, uma sacada de ouro, que conta exatamente a implantação desse processo, por ironia. Né? Não combinamos nada. E foi não combinamos nada, mas eu dei uma lida aqui. Entendeu? Mas essa situação. E ali o que aconteceu? Foi um conjunto de fatores. Primeiro, um outro gênio, né, que é o Nusma. Sem dúvida, que foi jogador de vôlei. Foi jogador de vôlei. E que ele começa a pensar isso em 77, com a geração juvenil. E que ele começa a pensar em treinamento integral. Ele tinha um bom relacionamento com Braguinha, né, o Antônio Carlos de Almeida Braga, que era da Atlântica Boa Vista, né? E ele começou a juntar, naquela época, basicamente eram duas equipes de voleibol masculino, que era a Atlântica Boa Vista e a Pirelli, né, que foram profissionais. E aquilo ele começou a mudar a visão de clubes de voleibol, né? Foi todo um processo. Ele trouxe os patrocinadores, e aí tem uma outra pessoa que já não está mais aqui, que é o Luciano do Vale. Verdade. Que Globo ainda. Ele abriu o canal na Globo, depois ele foi para Bandeirantes. Isso. E na morte dele eu fiz um artigo, né? Foi publicado na Folha da Manhã, eu fazendo uma homenagem ao Luciano do Vôlei. Né? Luciano do Vôlei. Trabalhamos juntos. Ele era uma pessoa fantástica. Acho que o esporte brasileiro, a partir do voleibol, o esporte brasileiro deve muito ao Luciano do Vale. Ele brigou na TV aberta para o esporte, é fantástico. Só para colocar, não quero tomar o que você está falando não, mas o Luciano, nos anos 80, ele conseguiu, primeiro, antes de todo mundo, transmitir beisebol, futebol americano. O futebol americano ele não entendia nada, mas o Elia Júnior entendia e ajudava ele na transmissão, porque era muito complicado o futebol americano. E beisebol, eu estava em Miami em 91, 92, eu sabia de beisebol e ele tinha uma empresa lá chamada Luke Corporation, lá em Miami, com a Maria do Carmo Fúfaro, que foi esposa dele. E a gente narrava, eu trabalhava no Discovery Channel nessa época e a gente narrava beisebol para Bandeirantes, depois a ESPN, eu acabei narrando na ESPN, mas tudo
o Luciano do Vale. TV de esporte no Brasil, hoje a Sport TV, ESPN, Fox, eles deveriam ter uma foto do Luciano do Vale em agradecimento. Porque se não fosse ele, não teria nada disso. Perfeitamente. Então, nesse processo, o Luciano do Vale, eu me lembro que ele tem uma passagem dele em que o que chamou a atenção a ele, que foi em 78, foi a primeira transmissão internacional de uma partida de voleibol no Brasil, em que não se tinha, né, uma partida na época, as regras eram diferentes, 7 de 15, aquilo durava, era sistema de vantagem, não era por rali, não tinha nada, aquela cultura. E o tempo da TV esgotou. E a quantidade de telefonema foi tão grande, que ele falou assim, gente, mas o brasileiro quer ver voleibol. E aí que ele levou para a TV essa situação. Tá? E conciliando a visibilidade que uma TV proporciona com a qualidade técnica daquela geração, com a visão empresarial do NUSMA, com o apoio das empresas, que aí foram inúmeras. Eu, no feminino, nessa época, eu trabalhei na Supergar Brás, né? Eu trabalhei em Supergar 85, 86, 87, 88. Em 89 eu retornei a Campos, né? E permaneço até hoje. É interessante isso que você falou do NUSMA. Se o tênis tivesse o NUSMA como de presidente da Federação de Tênis, na época do Guga, a coisa seria diferente. O Brasil teve o número 1 do mundo durante 2 ou 3 anos. Ele não aproveitou isso. Né? Não aproveitou isso. Ele foi campeão, ele foi tricampeão de Roland Garros e o Brasil não aproveitou isso. E a situação do tênis brasileiro, nós tivemos aqui o Kirmair, está triste, impressionante. Eu conheci como é que pode não aproveitar? Campus, e com gente como o Kirmair, apesar de ter gente com visão como o Kirmair. Mas ele também tem paciência. Esgota, né, a paciência. E com relação o vôlei é considerado o segundo esporte, né, do Brasil. Você tem o futebol, que seria a paixão nacional, e o segundo esporte é o vôlei. Mas isso é um processo também que não é um processo antigo, não. Um processo que é dessa geração aí de 80, da geração de prata, que vem depois combinar com a geração de ouro, que transforma. E esse processo todo que você colocou da sua dissertação, é nesse momento, da década de 80 para cá, que o vôlei modifica no cenário, não é? Sim, até então, né, era o basquete, né, campeão mundial na década de 60, né, teve aquela situação toda. Bicampeão, né? O basquete era à frente, né? Mas eu costumo dizer que o voleibol não é o segundo esporte, o voleibol é o primeiro, porque o futebol não é esporte, o voleibol é religião, é seita, né? A diferença é abissal, tá? É um esporte número 1 no mundo, não é no Brasil, tá? Mas a diferença de tratamento no Brasil para os demais esportes é que é completamente diferente de outros países, entendeu? Em que você não tem tem uma grande distância, mas aqui é surreal, né? É surreal. Você questão de patrocínio, tudo isso. Né? Veja bem, né? Hoje, um jogador por exemplo, como Flamengo, como Palmeiras, como Grêmio, um jogador, não falo nem mercado internacional, um jogador banca uma folha de um time de alto nível. O orçamento hoje do voleibol, nas principais equipes, são 10 milhões ano, ou seja, 1 milhão mês. Quantos atletas do futebol no Brasil já ganham mais que isso, que 1 milhão? É verdade. Né? 300 mil, 400 mil, você tem atletas reserva no Flamengo com 300 mil. Reserva. 300 mil. Tá? No futebol, né? No futebol. E aí, a gente, faz um trabalho no voleibol, guardando as suas devidas proporções aqui em Campos, né? Eu tenho que agradecer muito ao Twin, que é uma outra pessoa que é excelente de visão. Acho o Twin... eu trabalhei esses vários anos com diversos gestores no esporte, desde o Lulu Beda, né, o falecido Lulu, que era um apaixonado, né, pelo esporte. Você conheceu o Zé Boquinha? Conheci. Do basquete? Conheci. De vez em quando ele era coordenador da Universo, eu levei lá para uma palestra, o Zé Boquinha. De vez em quando ele vem a Campos, porque ele tem uma namorada aqui em Campos. De vez em quando ele vem a Campos, é muito meu amigo e
um bom técnico de basquete. Sim, uma grande figura enquanto pessoa. E foi um grande jogador também de basquete. Mas apenas para concluir, essa questão do Twin, que mesmo sem recursos, vem fazendo um excelente trabalho, né, no esporte. Eu acho que ele tem uma secretaria diferenciada. Né? É verdade. E uma outra situação é a forma com que ele lida internamente. Eu me sinto muito à vontade para trabalhar com pessoas assim, pessoas que acreditam, procuram te dar condições, né? E você tem um feedback, tem um retorno o tempo todo, sem aquela, né, de ter tudo nas mãos e tal. Eu sinto muito à vontade, tanto que eu estou falando, daqui a pouco eu estou indo ao Rio, né, exercendo uma função, e isso eu concilio trazendo benefícios para a cidade, né, uma cidade em que eu moro, que eu vivo, que eu trabalho, mas eu acho isso muito importante. Agora, o Campus Vôlei, quando ele volta, como você mesmo falou, a fundação com pouco dinheiro. O próprio Twin esteve aqui e falou que não tem tanto dinheiro para investir. Para captar recursos, porque tudo tem custo. Uma viagem tem custo, hospedagem quando necessário, alimentação, tudo gira em torno de dinheiro, precisa de dinheiro. E vocês conseguiram alguns apoios. Foi tudo muito rápido. Eu não consigo vislumbrar, olhando de fora, como que foi tudo assim de... Quinta-feira o Twin me fala que domingo tá lá com o patrocínio na camisa e jogando. O que acontece? Antes de conseguir fechar, eu fiz uma sondagem, né? Eu trabalhava, como dizia o Lulu Bedo, uma expressão dele, nos bastidores, para viabilizar a participação de Campos. Com isso, né, eu esbocei um projeto muito rapidamente, procurei, comentei com um amigo da universidade, né, que me conhecia, e ele disse que tinha, né, um contato com uma empresa, que foi a Limpio. Eu fui lá, apresentei, eles adoraram e arriscaram. Por quê? Porque foi um projeto para 30 dias. Entendeu? Era como do campeonato. O período do campeonato. É como se você hoje tem um evento da Folha aqui na praça, entendeu? Que vai naquele dia, vai ficar lá a manhã toda, você vende uma cota. O que eu quero é isso. Não é um patrocinador oficial da Folha durante o ano todo, entendeu? Uhum. Mas é uma coisa pontual. E para outra, eu fui para a Azul, que já havia feito alguns anos, apoiado o Master de Campos, né? Duas equipes de Master, tanto o pessoal da Fera como do Master Campos, em Saquarema. Inclusive eu tinha em casa, né, tenho ainda, né, porque eu joguei 2 anos com o pessoal, depois eu passei a trabalhar na CBV, na organização do Master em Saquarema, mas a Azul já colaborava, entendeu? Já era uma parceira. E colocamos e resolvemos fazer um teste, né? Acredito que estejam muito satisfeitos, porque o retorno do que foi feito no mês daria para 2 anos. O retorno o que saiu de retorno, isso inclusive com passar na TV e tal, nos deu 2 anos. Era como se fosse 25 vezes mais aquilo que foi investido. Ótimo. Aí, o Twin, quando esteve aqui e falou sobre a questão do vôlei, ele até falou, ele brincou assim, não me interessa o resultado. Não interessa se vai ganhar um jogo, se não vai ganhar jogo nenhum, se vai ser campeão ou se vai ser o último colocado. O mais importante disso tudo é que a gente está retomando o vôlei campista, a equipe de vôlei campista. E como que fica isso para frente? Como, já a equipe se prepara para outras competições? Vai ter que montar a equipe lá na frente? Como que fica? Bom, retornando essa questão da colocação, mesmo porque, né, a gente tem que ser pé no chão, sou profissional da área, a gente, né, tem entusiasmo, mas sabemos que a condição da gente ser vice-campeão foi uma condição atípica. Sim, aí começar isso depois também. Porque foi extremamente desagradável ir para uma final por uma desistência de um adversário. O Botafogo. Né? E aí vem um misto de sentimentos da minha parte. Eu, enquanto diretor técnico de uma federação, você tem um filiado que anuncia, inclusive, que vai acabar com a modalidade que mantém-se o campeonato da base até 2020 e que não garante que vai jogar em 2021 mesmo na base. Botafogo? O Botafogo fez isso. Ser comunicado a 12h20, que eu recebi já no motel para viajar, comunicado que não iria, que ele estava saindo do estadual e que estava saindo da Superliga, mesmo sendo multado, sendo que fora, ou seja, é muito ruim. E
não sei se vocês sabem, eu tenho um filho que jogou no Flamengo, sim. ele joga no Botafogo, que acabou, atrapalhou a carreira dele. Né? Ele está em campo, vai hoje comigo, porque ele tem 2 jogos ainda pelo juvenil. Ele é um garoto de 19 anos, ainda joga, vai honrar o compromisso. Tem 2 jogos na semifinal contra o Flamengo. Mas a condição foi muito ruim, entendeu? Foi muito ruim. Mas, né, existe um ditado que o urubu vive de carniça, né? Tem uma catástrofe, o pessoal da funerária ganha dinheiro com aquilo. Nós aproveitamos. Quem vende lenço. Não é? E nós aproveitamos. Jogamos, fizemos um primeiro set ruim, a equipe sentiu a diferença de forças, você está jogando... Contra o Sesc, contra, né? O Sesc. Eu falei isso aqui, assisti o jogo. No segundo set abaixou a adrenalina, já foi, e no terceiro set nós jogamos uma coisa que nem o Sesc esperava. 25-23, né? 25-23. Tá? Se você for pegar aí, acompanhar agora os jogos do Sesc com esses times profissionais de Superliga, que tem um orçamento na base de 3 milhões, quem está lá para 6º lugar, 7 lugar, é 3 milhões para fora. Os 4 primeiros é 10 milhões. Tá? E eu não posso aqui, porque vai parecer irrisório dizer o quanto foi isso para a gente, o campeonato todo. Né? Ninguém recebeu, os atletas nem de campo, nem de fora, ninguém recebeu. Tá? Agora, em função da repercussão, a gente agora já está trabalhando para uma apresentação de um projeto que seja para o ano todo, não só com a equipe adulta, a uma equipe juvenil. Por que uma equipe juvenil? Porque nós ainda temos alguns atletas descobertos aí nos Jogos Estudantis de Campos, num trabalho que a gente vem fazendo também lá, tá? Na Fundação, nesses 3 anos de governo que a gente vem fazendo, nós temos um grupo que pode ser aproveitável. Tá? E continuamos com o trabalho de base. A gente ainda não definiu qual outra categoria a gente vai jogar. Não, a princípio seria o infantil, mas masculino ou feminino. Por que isso? Vai depender de 2 fatores. Um, recurso financeiro, porque um clube do Rio, ele vem aqui uma vez. A gente, se tem 8 equipes, nós temos que haver, nós vamos 7 vezes ao Rio. Exato. Porque é turno e retorno. Entendeu? Tem uma Copa Rio no primeiro semestre, estadual no segundo semestre. São 2 competições. Então, tudo para a gente é muito mais dispendioso. Muito mais dispendioso. Uma categoria hoje infantil feminino, no Rio, que é a que tem mais, tem 10 equipes. São 9 viagens logo de cara que a gente faz. Tá? Então, a gente está estudando para ver, em função do orçamento, ou seja, daquilo que a gente conseguir, do apoio da iniciativa privada, conciliando com o nosso trabalho lá, para a gente fazer pé no chão, para evitar, né, coisas tipo do Botafogo, né, que chega no meio da competição. E é um clube tradicional, 11 vezes campeão carioca seguido, entendeu? O clube de futebol com maior tradição no voleibol no Rio de Janeiro é o Botafogo. Eles conseguem fazer manchar um clube de uma tradição dessa. Muito realmente, bonito. Poxa, o Botafogo nos anos 60, 70 em voleibol era um negócio, o próprio Bebeto de Freitas, né? Os grandes dirigentes, atletas conhecidos, o Ari Graça, presidente da Federação Internacional de Voleibol, jogou ali, o Nusma jogou ali, o Bebeto jogou ali. Eu me lembro de um jogador do Botafogo que eu assisti algumas vezes, eu estou falando nos anos 70, Mário Cavallo. Sim. Era um cortador, um absurdo. O pessoal tinha medo de tomar aquela medalha dele. O Mário Dunlop, o nome era Dunlop. Dunlop, é o apelido. E muita gente boa que passou. Meu Deus do céu, o Botafogo tinha um timaço de vôlei durante muitos anos. Então, isso aqui choca, né? Sim. Entendeu? E por exemplo, estava tentando chegar na Superliga A há 3 anos. Aí faz uma Superliga B. Foram 8 jogos na fase classificatória, 7 jogos na fase classificatória, venceu os 7. Nas quartas de final, venceu os 2 jogos, perdeu um jogo na semifinal, mas teve o terceiro jogo, ou seja, fez 13 jogos, perdeu apenas um jogo no campeonato, sobe de uma maneira brilhante dentro da quadra. E administrativamente acontece. Se perde totalmente, né? Aqui eu não. É o oposto do que eu presenciei no Flamengo. É a situação do Botafogo. É diametralmente oposto. Bom, olha, são 8h03, nós vamos pedir um intervalinho agora. E só para ilustrar isso que você acabou, e já para a gente mudar de assunto,
Em 66, o Botafogo derrotou o Spartak de Moscou, equipe que era formada pela base seleção campeão mundial. Aliás, o Spartak era da Tchecoslováquia, campeão mundial de 56, e o Botafogo derrotou. Então, o Botafogo tem muita história no vôlei nacional e internacional. Antigamente se excursionava, né? Bom, vamos ao intervalo, voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição. Domingo, dia 8 de dezembro.